Vencimentos, ajuda de custo, licenças e férias. Vencimentos. Os vencimentos dos titulares de ofícios da Justiça remunerados exclusivamente pelos cofres públicos e os dos funcionários da Justiça serão fixados em lei, observados os princípios constitucionais. Nenhum dos auxiliares da Justiça referidos no caput deste artigo poderá perceber mensalmente remuneração bruta superior à percebida pelo juízo de direito de entrância final, salvo a acumulação de proventos com vencimentos de cargo em comissão. O presidente do Tribunal de Justiça baixará, no prazo de 90 dias, contado da vigência deste Código, ato dispondo sobre a forma de aplicação da norma contida no parágrafo anterior. Ajudas de custo. Os auxiliares da Justiça e do Foro Judicial é devida ajuda de custo no valor de até uma remuneração mensal para cobrir despesas de transporte quando tiverem que transferir residência para outra comarca, em virtude de promoção ou de remoção. Na fixação do valor da ajuda de custo, que não será concedida em intervalo inferior a 2 anos, tomar-se-á em conta a distância a ser percorrida com a mudança. Licenças. A licença para tratamento de saúde será concedida à vista de atestado médico com a indicação da classificação internacional da doença CID, se superior a 30 dias, mediante a apresentação de laudo expedido por junta médica nomeada pelo presidente do tribunal. Aplicam-se no que couber as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Paraná. Férias. Os titulares de ofício das escrivanias remuneradas pelos cofres públicos e os funcionários da Justiça gozarão férias, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Paraná, mediante escala organizada no princípio de cada ano pelo juiz do diretor do fórum ou pelo chefe de serviço a que estiverem subordinados, com comunicação ao presidente do Tribunal de Justiça e ao corregedor-geral da Justiça. As férias deverão ser gozadas nos 12 meses seguintes a contar da data em que se completou o período aquisitivo, salva imperiosa necessidade da administração da justiça, quando as férias poderão ser cassadas, assegurada a oportuna fruição. Havendo comprovada a necessidade de serviço, a critério da autoridade que estiver imediatamente subordinado ao servidor, as férias poderão ser interrompidas, assegurado o direito de gozo dos dias remanescentes oportunamente. Substituições em caso de afastamento do servidor ocupante do cargo de escrivão remunerado pelos cofres públicos ou secretário dos juizados especiais, o juiz de direito da respectiva unidade indicará servidor ocupante de cargo efetivo de analista judiciário da área jurídica, ou técnico judiciário ou técnico de secretaria, desde que bacharel em direito, para o exercício precário das funções, cuja designação dar-se-á por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Poderá ser excepcionado, para efeitos de substituição, o critério da escolaridade, na hipótese de inexistir na unidade servidor que preencha tal requisito. O servidor designado para o exercício precário das funções do titular de escrivania ou secretaria de juizados especiais durante o período de substituição perceberá proporcionalmente o valor correspondente à gratificação de função de chefe de secretaria. A substituição dos servidores do Tribunal de Justiça far-se-á de acordo com o regulamento próprio. Incompatibilidades, impedimentos e suspeições. Incompatibilidades, impedimentos e suspeições. As incompatibilidades dos serventuários da Justiça, do Foro Judicial e dos funcionários da Justiça regulam-se pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Paraná e os impedimentos e suspeições pelas normas contidas no Código de Processo Civil no que forem pertinentes. Aposentadoria. A aposentadoria dos serventuários do Foro Judicial sujeitar-se-á à legislação específica. O pedido de aposentadoria dos serventuários da Justiça do Foro Judicial tramitará junto à Secretaria do Tribunal de Justiça, levando-se a efeito mediante decreto do Presidente. O processo de aposentadoria dos funcionários da Justiça tramitará perante a Secretaria do Tribunal de Justiça e será efetivada por decreto do Presidente. Direitos e garantias. Os direitos e garantias dos auxiliares da Justiça do Foro Judicial são os estabelecidos em lei e neste Código. Foro Judicial, deveres. Os auxiliares da Justiça deverão exercer suas funções com dignidade e compostura, obedecendo às determinações de seus superiores e cumprindo as disposições a que estiverem sujeitos. Os auxiliares da Justiça terão domicílio e residência na sede da comarca em que exercerem suas funções e, sendo titulares de ofício do Foro Judicial, deverão permanecer à frente das respectivas serventias. Penalidades. Os auxiliares da Justiça do Foro Judicial, pelas faltas cometidas no exercício de suas funções, ficarão sujeitos às seguintes penas disciplinares: de advertência, aplicada por escrito, em caso de mera negligência; de censura, aplicada por escrito em caso de fato de cumprimento dos deveres previstos neste Código;
e também de reincidência de que tenha resultado a aplicação da pena de advertência, de devolução de custas em dobro, aplicada em caso de cobrança de custas que excederam os valores fixados na respectiva tabela, a qual ainda poderá ser cumulada com outra pena disciplinar de suspensão, aplicada em caso de reincidência em falta de que tenha resultado na aplicação de pena de censura ou em caso de infringência às seguintes proibições: exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções permitidas em lei, retirar, modificar ou substituir, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento do órgão estatal, com o fim de criar direito, obrigação ou de alterar a verdade dos fatos, valer-se do cargo ou função para obter proveito pessoal, em detrimento da dignidade do cargo ou função, praticar usura, revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função, delegar, salvo os casos previstos em lei, o desempenho de encargo que a se competir ou a seus subordinados, deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, retirar ou utilizar materiais e bens do Estado indevidamente, deixar de cumprir atribuições inerentes ao cargo no prazo estipulado, de demissão, aplicada nos casos de crimes contra a administração pública, abandono de cargo, falta ao serviço sem justa causa por 60 dias alternados durante o ano, ofensa grave física ou moral em serviço contra servidora particular, salvo escusa legal, reincidência em caso de insubordinação, aplicação irregular de dinheiro público, transgressão dolosa à proibição legal de natureza grave, reincidência na prática de infração disciplinar pelo funcionário que, nos 4 anos imediatamente anteriores tenha sido punido com pena de suspensão igual ou superior a 180 dias, aplicada isoladamente ou resultante da soma de várias penas de suspensão. A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, quando houver conveniência para o serviço, a razão de 50% do valor do salário a que no período imposto fizer jus o servidor, que fica obrigado, neste caso, a permanecer em atividade. Para fins do inciso 5, a linha B deste artigo, considera-se abandono de carga ausência ao serviço sem justa causa, por mais de 30 dias. Durante o período de suspensão, o auxiliar da Justiça perderá todas as vantagens decorrentes do exercício do cargo. Na aplicação das penalidades, considerar-se a natureza e a gravidade da infração, os meios empregados, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Será cassada a aposentadoria se ficar provado que o inativo praticou falta grave no exercício do cargo ou função, aceitou ilegalmente o cargo ou função pública, aceitou a representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República, praticou usura em qualquer de suas formas, perdeu a nacionalidade brasileira. São competentes para a aplicação das penalidades disciplinares o Conselho de Magistratura, o Corregedor-Geral da Justiça e juízes perante os quais servirem ou a quem estiverem subordinados os servidores, observado o seguinte: o Conselho da Magistratura poderá aplicar quaisquer das penalidades previstas nos artigos 163 e 164. O Corregedor-Geral da Justiça e os juízes poderão aplicar as penas de advertência, censura, devolução de custas em dobro e suspensão até 30 dias. As penas de advertência, censura e devolução das custas em dobro poderão ser aplicadas em sindicância, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Qualquer penalidade imposta ao auxiliar da Justiça será comunicada à Corregedoria-Geral da Justiça para as devidas anotações. Se a pena imposta for a de demissão ou de cassação de aposentadoria, a decisão será remetida ao presidente do Tribunal de Justiça, que expedirá o respectivo decreto, comunicando o fato, na segunda hipótese, ao Tribunal de Contas. Sempre que houver comprovação da prática de crime de ação penal pública, remeter-se-ão peças ao Ministério Público. A penalidade de advertência, censura e devolução de custas em dobro terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos e a de suspensão após o de 5 anos, respectivamente, contados a aplicação ou do cumprimento da pena, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Mediante decisão do Corregedor-Geral de Justiça, os auxiliares da Justiça de que trata este capítulo poderão ser afastados do exercício do cargo quando criminalmente processados ou condenados, enquanto estiver tramitando o processo ou pendente a execução da pena aplicada. Recebida a denúncia ou transitada e julgada a sentença, o juiz do processo remeterá ao Corregedor-Geral da Justiça cópias das respectivas peças. O Corregedor-Geral de Justiça, por decisão fundamentada, poderá afastar os auxiliares da Justiça do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, se houver necessidade de acautelamento a fim de evitar a continuidade dos ilícitos administrativos praticados para garantir a normalidade do serviço ou por conveniência da instrução do processo administrativo. Fica assegurado ao serventuário
titular da serventia, desde que não perceba a remuneração dos cofres públicos quando do afastamento ocorrido pela aplicação das normas contidas nos artigos 171 e 172 deste Código, o direito à percepção mensal da metade da renda líquida da serventia. A outra metade será depositada em conta bancária remunerada à disposição do juízo. Afastado o titular, o Corregedor-Geral da Justiça designará interventor para responder pela serventia, fixando-lhe a remuneração. A pena de demissão ou de cassação da aposentadoria será aplicada ao auxiliar da Justiça do Foro Judicial em virtude de sentença que declara a perda do cargo de função pública, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. A punição dos funcionários públicos, dos funcionários da Secretaria do Tribunal, será efetivada por ato do presidente. Prescrição. Prescreverá o direito de punir em 3 anos para as infrações sujeitas às penalidades de advertência, censura, devolução de custas em dobros e suspensão. Em 5 anos, para as infrações sujeitas à pena de demissão e de cassação de aposentadoria. A punibilidade da infração, também prevista na lei penal como crime, prescreve juntamente com este. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para aplicar a penalidade. Interrompe-se a contagem do prazo da prescrição com a abertura da sindicância, a instalação do processo administrativo, a decisão de mérito proferida em sindicância ou no processo administrativo, o acórdão proferido no julgamento de recurso interposto em face da decisão a que se refere o inciso 3º deste parágrafo. A abertura da sindicância, mediante meramente preparatória do processo administrativo, desprovido de contraditório de ampla defesa, não interrompe a prescrição. Suspende-se o prazo prescricional quando a autoridade reputar conveniente o sobrestamento do processo administrativo até a decisão final do inquérito policial, da ação penal ou da ação civil pública, desde que originadas do mesmo fato do processo administrativo. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Processo administrativo. O processo administrativo terá início após a certeza dos fatos por portaria baixada por juiz ou pelo Corregedor-Geral da Justiça, na qual se imputarão os fatos ao servidor, delimitando-se o teor da acusação. Os atos instrutórios do processo poderão ser delegados pelo Corregedor-Geral da Justiça a juiz ou a assessor lotado na Corregedoria-Geral da Justiça. Ao servidor acusado será dada notícia nos termos da acusação, devendo ele ser citado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa e requerer a produção de provas. A citação far-se-á por mandado ou pelo correio, por meio de ofício, sob registro e com aviso de recebimento, por carta precatória ou de ordem, por edital com prazo de 15 dias. O edital será publicado 3 vezes no Diário da Justiça e afixado no átrio do Fórum ou no da Corregedoria-Geral da Justiça. Em caso de revelia, será designado pela autoridade competente defensor dativo ao servidor. Apresentada a defesa, seguir-se-á a instrução com a produção das provas deferidas, podendo a autoridade instrutora determinar a produção de outras necessárias à apuração dos fatos. A autoridade que presidir a instrução deverá interrogar o servidor acusado acerca da imputação, designando o dia, hora e local e determinando sua intimação, bem como a de seu advogado. Em todas as cartas precatórias e de ordem, a autoridade processante declarará o prazo dentro do qual elas deverão ser cumpridas. Vencido esse prazo, o feito será levado a julgamento independentemente de seu cumprimento. Encerrada a instrução, será concedido o prazo de 5 dias para as alegações finais do acusado. Apresentadas as alegações finais, a autoridade competente proferirá a decisão. Instaurado o processo administrativo por determinação do Corregedor-Geral da Justiça, este, após receber os autos com relatório elaborado pela autoridade instrutora, decidi-lo-á ou o relatará, conforme o caso, perante o Conselho da Magistratura. A instrução deverá ser ultimada no prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Abandono do cargo. Caracteriza a ausência do servidor na forma do artigo 163, parágrafo 2º deste Código, fará o juiz a respectiva comunicação com a Corregedoria-Geral de Justiça. Diante da comunicação da ausência do servidor e havendo indícios de abandono de cargo, o Corregedor-Geral de Justiça baixará a portaria, instaurando o processo administrativo com a expedição de edital de chamamento e citação, que será publicado no Diário da Justiça por 3 dias consecutivos, convocando o servidor a justificar a sua ausência ao serviço no prazo de 10 dias, contados da última publicação. Se procedente a justificativa apresentada pelo servidor, deverá ele reassumir imediatamente suas funções. Não ocorrendo retorno à atividade, segue-se o procedimento estabelecido nos artigos 180 e 181 deste Código. Declarado o abandono do cargo pelo Conselho da Magistratura, os autos serão encaminhados ao presidente do Tribunal de Justiça, que expedirá o decreto de demissão do servidor. Recursos das decisões do juiz ou do corregedor
ou do Corregedor-Geral de Justiça, caberá recurso em último grau ao Conselho da Magistratura no prazo de 15 dias. Das decisões originárias do Conselho da Magistratura, cabe recurso ao órgão especial no prazo de 15 dias. O recurso será interposto perante a autoridade que houver proferido a decisão recorrida, a qual, se o receber, encaminhá-lo-á no prazo de 2 dias ao órgão competente para julgamento. Só não será recebido recurso em caso de intempestividade. O recurso será sempre recebido com os efeitos devolutivo e suspensivo.